Boa tarde! Olá, meus amores! Estamos aqui iniciando a nossa segunda aula do nosso desafio Casa em Ordem em 7 dias. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre tempo, né? A gente vai falar sobre tempo e como a gente pode organizar ele, né, para deixar ele de uma forma mais otimizada. A gente otimizar esse tempo que a gente tem, como é que a gente pode se organizar, né? Pra ter uma vida realmente mais organizada, que essa organização ela traga benefícios pra gente, que a gente não fique nessa questão de perder tempo, né? De sentir que está fazendo várias coisas, mas na verdade a gente não está sendo produtiva. A gente só está acumulando muitas coisas para fazer, mas a produtividade mesmo a gente não tá conseguindo. Então, eu vou começar aqui com vocês, tá? Trazendo alguns exemplos de como a gente pode melhorar e otimizar esse tempo. Eu vou trazer aqui, logo, os primeiros slides, tá? Como posso otimizar o meu tempo? Como é que a gente pode fazer isso? Criando rotinas. A gente otimiza o nosso tempo criando rotinas. Ah, Adriana, a rotina vai ser igual para todo mundo? Não, a rotina da casa é diferente, né, para cada pessoa. Cada casa tem uma rotina, cada pessoa tem uma rotina. Às vezes você, por exemplo, você não tem ninguém que te ajude, né, uma pessoa de fora. Então você não tem uma funcionária que lhe ajude em casa. Você, de repente, mora sozinha, ou mora você e seus filhos, mora com o pai ou não. Então, assim, dependendo, né, de quantas pessoas estão na sua casa, com quem você mora, dependendo de tudo isso, a partir daí é que a gente consegue obter uma rotina, né, saber da rotina de cada um. Então, tem pessoas que trabalham um dia fora, tem outras que passam um dia em casa, tem pessoas que tem mais gente em casa, tem outras que não, que mora sozinha. Então, as rotinas elas da casa, elas vão ser diferentes, elas não vão ser iguais. Então não tem como montar um cronograma para todo mundo de um jeito estático, porque são casas diferentes, são rotinas diferentes, são pessoas diferentes. Mas o que eu vim falar aqui para vocês é a questão de otimizar o tempo. Como é que a criação das rotinas ela pode me ajudar em relação a isso, né? A melhorar e a otimizar o meu tempo. Por exemplo, a questão de fazer uma simples lista de supermercado. Ah, eu não faço lista de supermercado, eu só dou uma olhadinha aqui por cima, o que falta eu vou lá e compro. E muitas vezes a gente acaba indo várias vezes ao supermercado por não ter essa clareza do que realmente falta em casa. Então, às vezes, você dá outra viagem no supermercado, né? Podendo ter feito as compras todas de uma vez, então você vai outra vez no supermercado para comprar apenas um item. Né? Acaba perdendo aquele tempo, repetindo várias vezes, indo várias vezes ali, dando várias viagens, porque esqueceu de um item. Então, uma simples lista, um simples pedaço de papel, anotando, olhando tudo que você tem no seu armário da cozinha. Então, não, tá faltando isso, itens de higiene, itens de limpeza. Uma simples lista mesmo, num pedaço de papel. E aí, fazendo isso, você otimiza o seu tempo. Por quê? Porque você evita de ir repetidas vezes ao supermercado. Então, você vai só uma vez, compra o que você precisa comprar e pronto. E acaba a sua dor ali, né? Mas se você não faz isso, esse simples ato, né? Então, você não vai otimizar o seu tempo. Por quê? Ah, hoje faltou margarina, então vou no supermercado, compro margarina, volto pra casa. Chego em casa, vejo que tá faltando papel higiênico. Ah, então preciso comprar papel higiênico. Aí passa de novo no supermercado, compra um item. Aí volta, até passa pelas prateleiras, aí olha, está faltando isso também, vai pegando um item aqui, outro ali. Chega em casa, tá faltando outra coisa. E assim, continua. Sem falar que evita comprar coisas repetidas. Exato, às vezes você passa pelas prateleiras, acha que tá precisando de tal item. Ah, vim comprar margarina, acho que eu tô precisando de detergente. Chega em casa, ainda tem 2 tubos de detergente, né? Então, assim, uma simples lista, uma lista de supermercado, ela nos ajuda e muito a otimizar o nosso tempo, tá? Como eu falei, elas não são
iguais, né, em cada casa. Cada casa é uma rotina, cada casa tem um cronograma, cada pessoa tem um cronograma. O que a gente pode fazer nas rotinas? Hoje em dia, a vida de todo mundo, ela tá bem atribulada, né? Vamos combinar. Seja qualquer pessoa, seja uma pessoa que trabalha fora, uma pessoa que trabalha só em casa, que é muita coisa também que tem pra fazer. Então, assim, independente do trabalho que seja, todo mundo tem muita coisa pra fazer, principalmente mulher, né? Porque mulher nunca não abre mão dos papéis, a gente não abriu mão de nenhum papel. Então, a gente não abriu mão de ser mãe para trabalhar fora, a gente não deixou de ser filha para não estudar. Então, a gente estuda, trabalha fora, é mãe, é filha, é esposa, é uma série de coisas, né? Então, tem até aquela bonequinha, né, com várias, multitarefas, né? Então, as mulheres são multitarefas. A gente não abriu mão das nossas tarefas de uma tarefa por outra. Então, a gente acaba acumulando, tá? E aí, todo mundo só tem 24 horas, tá? Todo mundo só tem 24 horas por dia. Então, seja Michelle Obama, ou eu, você, todo mundo só tem 24 horas por dia. Então, se a gente tem muita tarefa, mas só tem 24 horas por dia, a gente precisa priorizar. A gente precisa procurar prioridades, tá? Porque se você não priorizar e se você não fizer um roteiro ali do que você tem que fazer, tá? Ter clareza das atividades que você precisa fazer na semana e priorizar aquelas mais urgentes, mais importantes, a gente acaba acordando num susto, né? Acorda, levanta, toma ali o café na correria, vai pra rua, vai fazer o que tem que fazer, sem nenhuma clareza, né? E aí acaba empurrando as coisas com a barriga. Quando chega no final do dia, você sente que não fez o que deveria fazer, não cumpriu o que deveria cumprir e se sente exausta. Fez muita coisa e o que tinha para ser prioridade ali, você não acabou deixando de lado, né? O que tinha que ser mais urgente não colocou como prioridade. Então, muitas vezes a gente acaba o dia com essa sensação de que fez muita coisa, tá muito cansada, mas às vezes são tarefas repetidas, às vezes é o supermercado que precisou ir de novo, tá? Às vezes são atividades que poderiam ser feitas de outra forma, mas você fez de uma forma que tomou mais tempo do que o necessário, entende? Então, assim, o principal e importante é ter clareza de todas as atividades que tem para fazer na semana e priorizar. Porque não adianta a gente colocar um monte de tarefas para encher a nossa agenda das 7 da manhã às 9 da noite, sem nenhum intervalinho ali de descanso e tentar cumprir aquilo. Porque nós somos, né, seres humanos, não somos máquinas. Até as máquinas falham, né? Então a gente precisa ter esse tempo de respiro, colocar ali o que a gente dá conta de fazer, tá? E ter esses tempos de respiro, não colocar uma lista de coisas para fazer ali sem nenhum descanso. Não vai funcionar, isso não vai funcionar, concordam, né? Pode até funcionar por 1, 2 dias ali, mas você já vai terminar ali exausta. A gente tem que cuidar da gente também, né? Recarregar as nossas energias. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu sou muito adepta às listas, às agendas. Ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Agenda, a gente pode usar uma agenda que seja todo dia, abrir lá, de o que eu preciso fazer hoje, qual horário e tal, anotar tudinho. Agenda, um simples pedaço de papel, tá? Um simples pedacinho de papel, anotar o que você tem que fazer. Um planner, pode usar um planner também. Tem esses assim, tem muitos que já vêm prontos. Ó, você pode dividir suas atividades aqui. Esses planners também que a gente... esse aqui eu montei, tá? Mas que compra em livraria. Então, a gente pode usar esses recursos mesmo pra gente ter uma clareza de todas essas atividades, né? E tentar cumprir com elas, tá? E, lembrando, sempre colocar as prioridades. Outra coisa que a gente precisa muito fazer. Aprender a dizer não. Tá, eu tenho observado muito isso. Tem pessoas que elas não conseguem dizer não, elas dizem sim pra tudo e pra todos. Então, assim, a vida da gente já é atribulada, a gente já tem um monte de coisas pra fazer. E às vezes quando você
acaba falando sim pra todo mundo, né? Não estou falando aqui pregando que você não precisa, dá pra fazer favor pra mais ninguém, não é isso. Mas às vezes, muitas pessoas acabam falando sim, né? Abrindo mão de algumas coisas, dizendo sim para outras pessoas, e sendo que não é possível, né? Fazer aquilo ali, fazer aquele favor, não é possível pra você e você acaba dizendo que dá, sendo que não dá, não encaixa mais nada ali no seu dia, você já tá bem atribulada, bem cansada. Então, a gente precisa também, muitas vezes, aprender a dizer não, tá? Não estou falando, vou falar mais uma vez, não estou falando para não fazer mais favor pra ninguém ou algo do tipo. Mas a gente precisa repensar, né, muita coisa, porque a gente tá falando da gente, da nossa rotina, da nossa saúde, do nosso bem-estar, tá? Então, a gente precisa repensar esse tipo de atitude. Outra coisa... Deixa eu colocar aqui o outro slide aqui pra vocês. Então, ter clareza de todas as tarefas que a gente tem que fazer, toda a vida que você for montar. Eu gosto de montar um cronograma, digamos assim, uma lista de tarefas semanal, ao invés de mensal, porque o mês eu prefiro tirar um dia ali, principalmente o domingo, gente. O domingo à noite eu acho maravilhoso, um dia antes, né? Eu não gosto de fazer na segunda de manhã. Então, eu gosto de fazer domingo à noite, ou domingo cedinho mesmo, o tempo que eu tiver ali. Então, já planejo a semana seguinte. O que eu preciso fazer na semana seguinte? Então, eu pego o meu planner, tá? Eu pego um pedacinho assim de folha e coloco todas as atividades que eu preciso fazer. E quais são as prioridades? Tem aquelas atividades que a gente faz todos os dias. Então, eu gosto muito, não gosto de pular da cama já começar a fazer as coisas. Não, tem um ritualzinho, vou já falar aqui com vocês. Tem um ritualzinho da manhã, da noite, tá? Horário pra acordar, horário pra dormir também é muito importante isso. Então, eu pego esse planner semanal mesmo, coloco todas as minhas atividades, o que eu preciso fazer, que assim eu vou ter clareza do que eu preciso fazer, né? Defino o que é prioridade. Por exemplo, pra mim essa semana o que era prioridade? Estar aqui com vocês. Todos os dias, 12, estar aqui com vocês no Instagram. Terminar o meu curso, né, que eu terminei. Ficou maravilhoso. Terminar de gravar as videoaulas, fazer tudo isso. Então, isso era uma prioridade pra mim. Ter a minha última aula de mentoria. Então, todas essas atividades eram uma prioridade pra mim. Eu tive que fazer o quê? Dizer não, abrir mão, né, de outras atividades para finalizar isso, tá? Então, eu não sei quem é aqui, por exemplo, de Limoeiro, né? Sabe que a cidade estava em festa, né? Uma festança aqui na cidade esses últimos dias. Então, assim, eu preferi não ir, até porque eu não tava com vontade, mas também como tinha como prioridade estar aqui, finalizar o meu curso, ter um monte de atividades para me fazer, preferi não ir, abrir mão, tá? Pra levar isso aqui como prioridade, porque é uma prioridade de fato pra mim. Então, a gente muitas vezes vai abrir mão de certas coisas pra estar em outras, tá? O concurseiro, por exemplo, um concurseiro, qual a prioridade dele? Passar no concurso, né? Então, pra passar no concurso, ele precisa o quê? Estudar. Se ele precisa estudar, ele vai ter que abrir mão de muitas outras coisas para estudar. O estudo vai ter que ser ali todo dia na rotina dele, vai ter que estar ali todo dia na rotina dele. Então, ele vai ter que dizer não para outras coisas, ele vai ter que dizer não para pessoas, ele vai ter que levar o estudo como prioridade, porque senão ele não atinge o objetivo dele, tá? Deixa eu escolher aqui o outro slide. As distrações. Vamos falar sobre distrações. Quando a gente não tem uma rotina definida, eu não tenho uma rotina definida, as minhas atividades estão assim todas soltas, eu não tenho uma clareza do que eu tenho que fazer, eu vou levando a vida meio que assim, no que der, o dia que der eu faço, o dia que eu vou acumulando afazeres, a gente vai levando dessa forma e nesse caminho tem muitas distrações. Então, às vezes você começa a arrumar ali a casa, pega o celular, tem uma notificação, vou olhar o Instagram. Aí fica passando o feed ali. Não estou falando que o Instagram é algo ruim, tá? Mas a gente tem que prestar atenção em qual conteúdo você está consumindo. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo uma live
que é importante pra vocês, é um conteúdo importante. Então, assim, não é uma perca de tempo, tá? Mas muitas vezes a gente pega o celular, né, o Instagram, e fica ali passando, vendo um conteúdo que não vem agregar em nada a gente, não tem nada motivacional, não tem nada que venha mudar a nossa vida. Às vezes é a vida da outra pessoa. Então, fulana engravidou, cicrano separou, fulana tá fazendo uma viagem, beltrana tá não sei aonde, tá em Paris. Então, às vezes a gente perde um tempão com essas informações. Eu não estou falando que eu não olho, que é algo chato, eu não estou falando isso, tá, gente? Mas muitas vezes a gente perde muito tempo olhando essas coisas, essas questões, a vida da outra pessoa, né? Muitas vezes, tem vezes que isso pode até acarretar um mal-estar, né, em você também. Então, tipo assim, e não tem um conteúdo que agregue muito pra si, tá? Quando você consome um conteúdo que realmente tá lhe ensinando algo, que você tá agregando algo à sua vida, que tá mudando a sua rotina, é maravilhoso. Mas quando você perde um tempão ali, consumindo um conteúdo que não agrega em nada, então vem só atrapalhar a sua rotina, atrapalhar os seus objetivos mesmo, as suas metas, né? Porque a rotina é isso. Quando a gente quer uma meta, né? A gente já tá, acho que se aproximando, né? Do final do ano. E vem toda aquela questão das metas para 2023, vai vir toda essa questão de novo. E a meta é isso. Quando a gente tem uma meta, a gente precisa incluir na nossa rotina pequenas coisas que façam com que a gente vá do ponto A para o ponto B. Então, que façam com que a gente atinja realmente aquele objetivo. E são coisas fracionadas. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês no outro slide. Distrações. A gente precisa fracionar os nossos objetivos, que assim fica bem mais fácil. A questão do Instagram, não estou falando que você não precisa consumir o TikTok, né? Também tem a questão do TikTok, as dancinhas, o humor. A gente precisa e deve sim ter lazer, tá? Mas sempre tomar cuidado para que essas distrações, elas não afetem o nosso desempenho, tá? As nossas atividades. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não consumir esse conteúdo que atrapalhe no momento que você esteja ali, desenvolvendo as suas atividades no estudo, organizando a sua rotina em casa, o seu cronograma. Às vezes você consome esse conteúdo podendo estar com o filho ou utilizando para outra atividade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os rituais, tá? Como é que eu gosto... Eu não sei se vocês já leram ou conhecem aquele livro Milagre da Manhã. Ele fala muito sobre isso, sobre rituais. Eu adoro. Eu não sou uma pessoa que eu acordo já assim... Óbvio, tem dias que eu não consigo acordar no horário que eu determinei, já tô mais cansada e tal. Mas eu gosto de ter rituais. Tanto o ritual da manhã, né, ao acordar, como o ritual da noite, ao dormir. Então eu adoro esses rituais. Eu nunca salto logo assim da cama. E ele é muito importante para nos energizar, para nos motivar para a nossa rotina diária mesmo. Então, o ritual da manhã, coloco lá na minha agenda tudo que eu tenho que fazer, né? Todos os dias. Então, todo dia eu acordo, tá horário, então eu separo. Normalmente eu acordo 5h30. Então, eu acordo 5h30, faço as minhas meditações, oração. Então, eu tenho toda essa minha programação pela manhã. E depois eu tomo meu café. E aí eu vou resolver as minhas questões. Na parte da manhã também é onde eu pratico exercício, tanto manhã quanto noite. Então, eu pratico meus exercícios. Então, esse é o meu ritual. À noite, da mesma forma. À noite, eu sempre tenho uma atividade física. E depois da atividade física, tenho a minha janta mais leve. Todo esse processo até o horário de dormir. Então, assim, tem um horário também para dormir, para não dormir muito tarde, né, para no outro dia conseguir acordar cedo e conseguir fazer todas as atividades que eu tenho para fazer. Então, os rituais, eles são muito importantes, tá? A gente, quando cria novos hábitos, né, coloca novos hábitos na nossa rotina, a gente tá criando isso, rituais. E eles são muito importantes. Eu acho, gente, que é um cuidado consigo mesmo, sabe? Os rituais, eles trazem isso. A importância de fracionar as atividades. Quando a gente olha para um todo, a gente se assusta, né?
Teve até uma seguidora que comentou na postagem, na primeira live, né, que eu fiz. Ela disse, nossa, eu me sinto perdida. Eu estou perdida. Mas é porque a gente olha para um todo. Quando a gente olha para a casa toda, né, tipo, eu tenho que organizar isso aqui tudo, essa casa inteira. Quando a gente olha para um todo, a gente se assusta mesmo, tá? Mas a gente não precisa fazer tudo de uma vez e nem deve, não é assim. A organização é um processo, eu já falei pra vocês. É um processo, é um passo a passo. Então a gente tem que fracionar as atividades, né? Então, eu não vou organizar a casa inteira de uma vez, eu não vou organizar o guarda-roupa todo de uma vez, mas eu posso começar por uma gaveta, tá? E no outro dia outra gaveta, em outro momento eu arrumo uma porta e assim por diante, tá? É assim que começa. Se você olhar o todo, você não faz, porque já tá tudo muito acumulado, então você não faz. Então aqui eu trouxe, ao invés de ler um livro inteiro, você pode ler 5 páginas por dia. Né? Eu não posso, Adriana, fazer 5 dias de atividade física. Faça 3. Não pode ir 5 dias na academia? Vá 3. É assim que eu faço. Porque eu sei que eu não dou conta de 5 dias, então eu vou 3. Ao invés de correr uma maratona, corra 30 minutos por dia, tá? Então, fracione as suas atividades, porque dessa forma vai ficar bem mais fácil, bem mais leve. É assim que a gente faz com a organização também. A gente não precisa... Quando você tem um cronograma de limpeza, você não vai... Quando a gente pensa em fazer uma faxina da casa toda, né? Dá bem mais trabalho do que se você for fazer uma faxina só em um ambiente. Então, não, eu dou uma geral no ambiente tal dia na semana, no outro dia eu faço isso, no outro dia... Quando você divide a faxina, né, em frações, então fica bem mais simples e bem mais fácil, né? Dá bem menos trabalho, né? Então, fracionar é bem importante. Fracionar as atividades para que esse peso de fazer um todo, né, ele seja diminuído. Então é isso. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa fracionar que eu queira passar para vocês. Eu vou mostrar agora um exemplo de um cronograma. Não sei se dá pra ver direito, mas dá pra ter uma noção aqui, né? De atividades que são feitas todos os dias, então diariamente. Diariamente retira o lixo, diariamente passa a vassoura na casa, diariamente limpa as superfícies. Então, a gente pode, como eu falei, o cronograma, né? De cada casa é de cada casa. Às vezes tem casa que dá pra passar 3 dias sem varrer. Dá pra varrer só 3 dias na semana. Tem outras que todo dia precisa passar uma vassoura, pelo menos. Tem casa que não. Tem casa que uma vez por semana tá de bom tamanho, porque mora só uma pessoa, ou mora 2, mas trabalham fora. Então, uma vez por semana tá ótimo. Então, o cronograma de limpeza, ele vai variar de casa para casa. Então, aqui é só um esboço para vocês terem uma noção de como poderia ser feito, né? Então, as atividades diárias, todo dia se faz isso aqui. E as outras fraciona nos outros dias da semana, porque vai ficar mais leve. Então, você não vai chegar no final de semana, num sábado, por exemplo, ou no domingo, que você tira para limpar a casa, para ter que limpar a casa toda. Não, porque você já conseguiu, né, fazer pequenas faxinas em todos os ambientes, dividido por semana. Então, é bem menos trabalhoso, tá? Eu vou ver se eu não me estendo tanto nessa live, porque a outra foi de 1 hora. E a gente passou 1 hora na outra live, praticamente. Então, essa daqui eu quero fazer mais curtinha, tá? Bem mais curta. Mas sobre rotinas, é basicamente isso. O tempo, a gente pode usar ele como aliado na organização e vice-versa. Quando a gente tem uma casa organizada, uma vida organizada, a gente tem mais tempo, tá? Também tem mais tempo. Tempo esse que pode usar de uma forma, um tempo mais de qualidade, né? A gente pode usar um tempo de qualidade. Então, um tempo para fazer uma atividade física, um tempo para fazer uma leitura, um tempo para brincar com os filhos, um tempo para passear, um tempo para estar com o marido, um tempo para visitar as amigas. Então, quando a gente tem uma casa organizada, a gente tem mais tempo.
E quando a gente organiza o nosso tempo, a gente também tem uma casa mais organizada. Então é uma via de mão dupla, né? Então a gente tem benefícios dos dois lados, tá? Mas sobre rotina é basicamente isso. Quem está lá no grupo, eu quero saber de vocês, vou perguntar lá no grupo, quem fez a atividade de ontem, que foi o destralhe, né? Quem destralhou aí em casa, tirou as coisas da gaveta, escolheu uma gaveta aí pra destralhar. E eu vou deixar também um cronograma semanal lá, tá? Pra vocês montarem. Então, um plannerzinho, que aí vocês vão colocar todas as atividades que tem. Pode planejar já a próxima semana, já que hoje é quarta-feira, né? Ou o restante dessa semana. Então, colocar todas as atividades que tem pra fazer, o que vai colocar como prioridade, tá? Quais são aquelas atividades que vão colocar como prioridade. E montar mesmo esse cronograma lá, pra já poder usar e colher os benefícios. Faz diferença, a gente faz total diferença. Quando a gente tem uma semana planejada, a gente não perde tempo com distrações, a gente não perde tempo focando em outras atividades. Tem muitas pessoas que reclamam assim: Adriana, eu não tenho tempo pra fazer a minha comida, né, a minha alimentação na semana, eu não tenho tempo pra isso. Tá, mas você colocou isso como prioridade? Porque é isso, quando a gente coloca como prioridade, a gente consegue atingir esses objetivos. Quando não coloca, acaba passando batido. Você acaba, não, na próxima semana eu faço, amanhã eu faço, não sei o quê. Quando você não tem definição, você não consegue fazer as suas atividades, cumprir com aquelas atividades ali, tá? Então é isso. Então eu falei pra pessoa, olha, coloca isso como uma atividade urgente pra você, tá? Se é importante pra você, então coloca isso como uma prioridade. E você vai colher os benefícios assim que você fizer. Porque na semana seguinte, você já vai ter bem mais tempo de qualidade, né? Pra você usar de outra forma. Então, quando a gente organiza a alimentação da semana, a gente elimina um monte de trabalho pra semana seguinte. Então, é isso. Você colocar as suas atividades como prioridade, eliminar as distrações, aprender a dizer não e organizar a sua rotina. Porque dessa forma, você vai conseguir atingir os seus objetivos, né? Deixar uma rotina bem mais organizada, ter o seu tempo como aliado para você, tá? Então esse é o recado de hoje. Hoje eu não vou me estender muito na live, porque a passada foi 1 hora de live. Então essa é mais uma pincelada aqui sobre rotinas, tá? Pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Então é isso. Quem tá lá no grupo, eu vou deixar um planner, tá? Pra vocês preencherem lá, colocar todas as atividades que são prioridades, todas as que vocês vão fazer nessa semana. E eu quero que também tenha alguma coisa aí que você faz tempo que você disse que vai começar a fazer, seja uma atividade física, seja um livro que você quer ler. Então escolha algo que faz tempo que você disse que vai fazer e não sai do papel. Então, comece a colocar essa atividade lá, fraciona. Como eu falei, quando a gente fraciona, fica bem mais fácil. Não precisa ler um livro em uma semana. Você pode ler 5 páginas por dia. Não precisa ler todo de uma vez, né? Ontem já separei os sapatos para doar. Ótimo, Nádia, ótimo. Quero bem. Então, quero perguntar lá também no grupo quem fez a atividade de ontem, né? Quem destralhou aí as gavetas. Teve alguma gaveta que destralhou, teve algum ambiente aí do guarda-roupa, alguma coisa aí na cozinha, no home office. Eu quero ver, tá? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Vou deixar a atividade até o fim do dia lá no grupo e eu quero que vocês preencham, tá bom? Um beijo e até amanhã, 12h12, estarei aqui, tá? Um beijo!